Hoje nós vamos falar de demissão. E eu estou aqui para compartilhar a história de quando eu fui demitida. E seguindo a proposta dessa websérie, que tem por objetivo acionar a sua consciência para pensar diferente sobre essas situações, como uma demissão, por exemplo, que é tão comum, né, mas que nem sempre ser comum significa que é algo positivo ou que a gente consegue transformar isso numa experiência positiva. Então, por isso que eu quero agora falar com você sobre esse tema, então, sobre demissão. Bem, antes de eu abrir a minha empresa, eu trabalhava 1 ano e 5 meses, mais ou menos, e de repente eu fui demitida. E naquele primeiro momento, eu tive uma sensação horrível, de muita incompetência. Porque eu era sempre a primeira a chegar, a última a sair, levava trabalho para casa e achava isso ótimo e certo. E por isso que naquela ocasião eu me senti tão injustiçada. Então, na minha cabeça, eu fui demitida do nada, não havia motivo nenhum para aquilo estar acontecendo. E eu também sempre fui uma pessoa muito explosiva, muito impulsiva. E naquela hora eu questionei, né, de uma forma quase agressiva o meu chefe, né, mas como assim? O que eu fiz de errado? Ok, terminou a conversa, depois então quando eu fui pra casa eu consegui me acalmar. E naquele momento aconteceu alguma coisa inédita comigo. Eu pensei, realmente eu me dediquei, eu fiz o meu melhor. E essa não foi uma decisão minha. Então agora sim, eu preciso fazer alguma coisa, já que há muito tempo eu tinha essa vontade de empreender. E eu lembro que uma coisa que me marcou muito naquele dia foi uma conversa muito séria que eu tive com Deus, pedindo para que Ele me desse uma pista se eu deveria largar tudo e ir embora ou se eu deveria realmente tentar fazer alguma coisa que me fizesse feliz, né, por aqui mesmo que naquele momento eu tivesse pouca, né, condição para isso, né, condição financeira, conhecimento, enfim. Mas eu pedi uma pista clara para ele, né, que eu precisava que ele fosse muito específico, me dando a pista exata do que eu deveria fazer. E naquela semana eu recebi o contato de 3 pessoas me oferecendo trabalho. Essas pessoas precisavam, no caso, contratar, né, profissionais, enfim, para a empresa deles, e sabiam que eu trabalhava com isso nessas empresas anteriores. Beleza, pra mim esse foi o recado e eu comecei então a partir daí. E isso foi em 2008. E de lá pra cá, tudo deu certo. Claro que algumas coisas, pode ser, né, que algumas coisas não tenham saído do jeito que eu esperava ou precisavam que acontecesse. Mas que tudo pôde ser resolvido, né? Mas o que eu quero te dizer é que enquanto a gente está conectado com aquilo que a gente faz, a chance das coisas fluírem é muito maior. E a gente não enxerga os problemas, mesmo que eles estejam acontecendo o tempo todo. Mas bem, por que eu quis te contar essa história? Bem, para a gente poder analisar algumas coisas que acontecem quando a gente é demitido e que se a gente tiver um pouco de atenção, a gente consegue encarar isso com otimismo até. E na verdade, eu acho que esse acaba sendo o grande segredo para poder ir adiante, entender que esse ciclo se fechou e seguir adiante a nossa caminhada, né? Tem algumas coisas que acontecem naturalmente na nossa cabeça em situações de ruptura, ainda mais quando a gente não espera, né? Mas que a gente pode sim tentar racionalizar isso para reverter a situação. Olha só, no meu caso, por exemplo, o que desencadeou essa reação negativa foi o fato de eu não compreender uma situação. E como eu disse, é normal, é um mecanismo de defesa, mas nem sempre ele vai jogar a nosso favor. E o que acontece nesse momento é que a gente confunde as coisas. A gente mistura o que está na nossa cabeça com a realidade, né? A realidade que está aqui fora, que é o que corresponde à verdade propriamente dita. E no meu caso, como eu me achava uma funcionária modelo, e por isso eu acabei não construindo essa possibilidade na minha cabeça de ser demitida. E quando veio a realidade, né, de que eu não servia mais para essa empresa, a primeira coisa que se apresentou pra mim, né, o que veio na minha cabeça foi, mas como assim? O que eu fiz de errado? Né? Isso talvez não tenha nada a ver com erro, talvez não tenha sido nada do que eu fiz, mas de simplesmente entender que o momento, né, das duas partes nessa relação já não estão mais alinhados para que se possa seguir juntos como estava sendo até então, né? E nesse caso, esses clientes vinham, claro, oferecer trabalho com uma proposta de prestação de serviço dentro do que eu estava me propondo a fazer, que era naquele momento empreender. Mas se você está procurando um emprego formal, se você está procurando se recolocar em moldes semelhantes ao que você tinha no seu último emprego, tá tudo certo. Isso pode acontecer com você também. Aliás, estou te contando essa história para que você veja o quanto boas lições podem ser tiradas de situações que parecem negativas,
em qualquer situação. Porque bem na verdade eu acredito que a conversa séria que eu tive naquele momento com Deus fez com que eu tivesse fé, que eu tivesse prova de coisas que eu nem via, mas que era impossível não acreditar e não ter esperança naquilo, quando eu recebia aquelas ligações, né? Então, qual é que é a segunda lição que eu acho que essa história trouxe pra mim e que eu queria compartilhar com você, e quero que fique com você também, é essa, né? Que quando a gente muda então a nossa frequência e tendo uma atitude positiva, dá sim pra enfrentar qualquer coisa e depois de um tempo, ainda assim, se algo não ficou muito bem explicadinho, eu tenho certeza que a vida vai te explicar por que você passou por cada uma das experiências que você passou, certo? Eu espero então que você tenha gostado desse assunto. Eu te vejo lá.